tarde. Estou gravando mais um vídeo para vocês para explicar o nosso assunto da semana, que será perímetros, tá? Espero que vocês e seus familiares estejam bem e que vocês estejam com saúde e que vocês possam estar resolvendo e esse vídeo possa estar ajudando auxiliar vocês a resolver a atividade, tá? Então, perímetro. Eu botei algumas figuras aqui geométricas que a gente já vinha estudando. Então, a primeira figura que eu coloquei foi o círculo. Então, para eu saber qual é o perímetro do círculo, observem que ele tem, do centro para qualquer ponta, tem um raio. Nada mais é do que 2π, que é uma constante que é igual a 3,14, e r, que é o raio. Então, para eu saber o perímetro de um círculo ou de uma circunferência, nada mais é do que 2 que multiplica o raio. Se ele disser o valor de π, você calcula com o valor de π. Se ele não disser, você calcula apenas, repete o valor de π. Aí eu dei aqui o exemplo. Se o raio for 5, então o perímetro é igual a 2πr. Ele está dizendo que o raio é 5. Então, 2 vezes π vezes 5. Então, 2 vezes 5, 10π. Eita, mas se ele disser que o valor de π é 3,14, então você vai fazer 10 vezes 3,14. O perímetro é igual a 31,4 metros. Certo? Então, se eu calcular o perímetro de um círculo ou de uma circunferência, eu vou utilizar essa fórmula, 2πr. O raio, possivelmente, ele vai dar, e se ele der o valor de π, é 3,14. Se ele não der, a resposta terminaria aqui, com 10π. Se ele der o valor de π, a gente multiplica. Tá? O perímetro do quadrado, que é a nossa figura 2. Vocês bem sabem, ou até quem não sabe, o quadrado ele tem os 4 lados iguais, que a gente até já estudou isso. Então, para eu fazer o perímetro do quadrado, nada mais é do que eu somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Como eu tenho 4 lados e esses 4 lados são iguais, eu posso utilizar 4 vezes o lado. Então, se o lado for 10, o perímetro é 4 vezes 10. Então, o perímetro é igual a 40 metros. Tá? O retângulo, que é o nosso terceiro, ele tem a base e a altura. E como a gente pode perceber, a base dele, esse lado da base, é o mesmo desse lado da base, que eu chamo base duas vezes. E a altura, ele tem a mesma altura de um lado e a mesma altura do outro. Então, eu posso chamar de base ou de comprimento, e eu posso chamar de altura ou de largura. Então, o que seria o perímetro do retângulo? Seria 2 vezes a base, ou o comprimento, mais 2 vezes a altura ou a largura. Então, o que seria o perímetro de um retângulo? 2 vezes, se a base é 51, mais 2 vezes a altura, que é 14. Então, a base seria 2 vezes 51 dá 102, mais 2 vezes 14, que dá 28. O perímetro é igual a 130 metros. Ah, professor, não gostei disso não, de multiplicar. Eu prefiro somando. Você pode somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Fica a seu critério. Para fazer o perímetro do triângulo, que é a nossa figura 4, eu botei aqui, lado, lado e lado. Esses lados eles podem ser iguais se o triângulo for equilátero. Se os lados forem diferentes, eu botei para vocês somar os 3 lados, que é justamente o que a gente vai ver aqui nesse exemplo aqui. Eu tenho um triângulo, onde ele diz que aqui um lado é x, o outro é 2x e o outro é 12. Então, se o perímetro é a soma dos 3 lados, o perímetro vai ser igual a x mais 2x mais 3 mais 12. Então, o perímetro vai ser x mais x, seriam 3x. Por que seriam 3x? Porque se eu fizer um lápis mais 2 lápis, vão ser quantos lápis? 3 lápis.
Então é só trocar o lápis a letra X. 3 mais 12, 15. Então, o perímetro seria 3x mais 15. Mas se ele disser que o meu perímetro ele é 45 e ele quer saber, ao invés de ele descobrir quanto é o perímetro, ele quiser saber o valor de x. Ó, se ele já deu, eu já sei que o perímetro é esse, eu vou fazer 45 é igual a 3x mais 15. 3x é igual a 45, o 15 vai passar para o outro lado negativo. 3x é igual a 45 menos 15, 30. X é igual a 30 sobre 3. X é igual a 10. Então, aqui seria 10. Aqui seria 2 vezes 10 mais 3, que daria 23. Ó, 12 mais 23, 35, com 10, 45. Vocês vão perceber que vai ter uma questão que eu vou pedir para vocês calcular em função de x. Em outra questão eu vou pedir para vocês calcular e eu vou dar o perímetro, para você me dizer o valor de x ou de qualquer letra que vier. Tá? Próxima figura. Aqui eu tenho essa figura e ele quer saber o perímetro. Uma das coisas que a gente precisa entender do perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, ó, ele diz que essa figura ela é simétrica a esse lado. Essa figura aqui é simétrica a essa. Então, ó, se eu tenho 10 aqui, eu também tenho 10 aqui. Se elas não são simétricas. Se ele está dizendo que aqui, tudo, daqui dessa base para cima tem 10, e eu estou dizendo que daqui para cá tem 10, essa distância daqui para cá seria 10 também. E se ele está dizendo que daqui para cá tem 5, logo daqui para cá também tem 5. E se daqui para cá tem 5, daqui para cá também tem 5 metros. Ó, observem que se eu tracei já aqui, ó, se eu estou dizendo que tudo até a linha é 10, e eu estou dizendo que esse pedacinho aqui pequeno é 5, esse pedacinho aqui é 5. Então, para eu calcular o perímetro dessa figura, eu vou pegar, ó, 10 mais 10, 20, mais 10 da altura, mais 5 desse lado aqui, mais 10 dessa altura, ó, mais 5, mais 10 desse lado todo, ó, que é 5 mais 5, mais 10 dessa altura, mais 5 desse lado, mais 10 dessa altura. Então, ó, 20 mais 10, 30, com 5, 35, com 10, 45, 55, 65, 70, 80. 80 metros de perímetro. Então, eu posso somar, ó, 10 com 10, somar todos os lados que agora eu tenho. Seria, ó, esse lado aqui seria 20, esse aqui 10, esse aqui 5, esse aqui 10, esse aqui 10, esse aqui 10, esse aqui 5 e esse aqui 10. Tá? Outra figura. Eu tenho um retângulo e tenho um triângulo. E depois eu dei essas duas figuras e eu quero saber qual é o perímetro dessa figura aqui. Observem que eu não vou calcular o perímetro do retângulo e somar com o perímetro do triângulo. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, do meu retângulo é igual a esse lado aqui, ó, do meu triângulo. Então aqui eu tenho 15, tenho 7 dessa altura, 5 desse lado, 5 desse lado e 7 desse. Então, o que seria o perímetro? 15 mais 7 mais 5 mais 5 mais 7.
que o perímetro vai ser 22, 27, 32, 39 metros. Observe que eu estou calculando, eu não estou calculando área, tá? Se eu estivesse calculando área, eu calcularia a área do triângulo e a área do retângulo. Como eu estou calculando o perímetro é o quê? A soma dos lados da minha figura. É como se essa linha aqui, ó, não existisse, tá? Agora eu tenho essa figura aqui, ó, pintada de azul, e eu digo que cada quadradinho, cada lado do meu quadradinho, ele representa uma unidade. Então, ó, eu tenho um quadradinho, 2, 3. Então, esse lado aqui já tem 3. Mais, ele desce 1, 2, 3. Mais 3. Mais, ele vem aqui, ó, 1, 2. Mais 2. Cheguei aqui, ele desceu 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui, ó, andou 1, 2. Desceu mais 1, 2. Cheguei aqui no final, 1, 2, 3. Subi um só, mais 1. Andei quanto? 1, 2. Depois eu subi quanto? 1, 2. Depois eu andei 1, 2. Depois eu subi, ó, 1, 2. Depois eu contei aqui, ó, 1, 2. Depois eu andei aqui, ó, 1, 2, 3. Depois eu andei 1, 2. E por último, para chegar no final, eu andei mais 1. Então eu somo todos esses lados da minha figura e vou determinar qual é o meu perímetro. Que seria 3 mais 3, 6, com 2, 8, com 4, 12, com 2, 14, com 2, 16, com 3, 19, com 1, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 36. O perímetro seria 36 unidades ou metros. Unidades. Ou, se ele disser que cada quadradinho vale 1 metro. Se ele disser que cada quadradinho vale 2, aí eu chego aqui, ó, nesse meu resultado e multiplico por 2. Porque aqui eu estou dizendo que cada quadradinho vale 1 unidade. Tá? Para vocês não se confundir, vocês somam tudo. Se ele disser que vale 2, 3, 5, qual for a unidade, você soma tudo com 1 e multiplica pelo valor. E por último, eu tenho uma figura aqui, ó, qualquer. E ele quer saber o perímetro. O que é o perímetro? Nada mais é do que a soma de todos os lados dessa figura. Que seria 22 mais 17 mais 3 mais 10 mais 3 mais 5 mais 4 mais 6. Então, ó, somei 22, mais esse lado 17, mais esse 3, mais esse 10, mais esse 3, mais esse 5, mais esse 4, mais esse 6. 22 mais 17, 39, com 3, 42, com 10, 52, com 3, 55, com 5, 60, 64, 70. O perímetro é 70 quilômetros. E aqui eu acabei esquecendo de falar para vocês, U seria o perímetro de um trapézio. Nada mais é do que, ó, somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Logo, esse aqui é a base maior, que eu chamei de B grande. O lado mais a base menor